milagre. Milagre? Milagre vai ser o prédio não cair. Meu desejo é um engenheiro agora. Não banque o gênio da obra. Em reforma ou intervenção, chame sempre um engenheiro. Uma campanha do CREA, Rio de Janeiro. Oito horas 11 minutos em Campos, de volta com o Folha no Ar ao vivo, aqui pela Folha FM 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã de Comunicação, ao vivo também pelo Face e pelo YouTube. A gente já agradece você que está aí acompanhando, seguindo, curtindo, interagindo com a gente. Hoje, sexta-feira, dia 13 de fevereiro de 2026, com o oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar e Radmed Diagnósticos por Imagem. Estamos com o Aloysio Abreu Barbosa na bancada, conversando hoje com o deputado Vitor Júnior, deputado estadual e pré-candidato a deputado federal. E a gente falava aqui, deputado, no bloco anterior, o Aloysio já deixou o fio, eu pego esse fio aí e vamos seguir nessa conversa, que é justamente esse momento agora que você, como campista, depois de ter saído, aquela história toda que nós contamos da sua vida, retorna a Campos e como que você vai atuar e o que você espera da população campista. E é natural que você vai levar pancada dos adversários, de forasteiro, de estar caindo de paraquedas, essa coisa toda. Como é que vai ser esse período seu e o que você espera de fato do campista sobre seu nome? Que a gente não pode falar voto, né? Então, claro, evidente, mas a reação que você espera de Campos e da região aqui com relação ao seu nome. Bom, Cláudio, primeiro que ao longo desses últimos 3 anos, no período que eu estou deputado estadual e a gente vem atuando na cidade, você passar 3 anos sendo chamado só de forasteiro é um prêmio. É um prêmio, porque a gente ouve aqui embates entre pessoas de extrema presença política no município de Campos. A gente ouve todo tipo de baixaria e ofensa entre eles. Outro dia eu ouvi até, inclusive, como é que é o nome? É Thiago Vigílio, né? Esse Thiago Vigílio me chamando de Robin Hood, que eu tenho uma carinha de Robin Hood, que tira dos ricos para dar para os pobres, entendeu? Para ninguém se enganar comigo. Mas eu estou muito feliz, assim, nesses últimos 3 anos, com o que a gente vem construindo na relação com a população de Campos. Você me perguntou qual é a minha perspectiva em termos de reconhecimento da população. Eu posso afirmar uma coisa. Há 3 anos atrás eu cheguei aqui no município de Campos, numa eleição de deputado estadual, apenas com apoio dos meus amigos e parentes. E tive 2.500 e alguma coisa, 2.564 votos. O que eu fiz por Campos nesse período? Nada. A única coisa que eu fiz foi mostrar aquilo que nós fizemos em Niterói ao longo da nossa história.
e o que a gente poderia trazer aqui para o município de Campos e para todo o estado como deputado estadual. Aí, se você me perguntar o que eu espero o seguinte, que a população tenha e terá o trecho de pavimentação asfáltica entre Vila Nova e Morro do Coco executado esse ano. Eu espero que a RJ 230, que liga Bom Jesus à BR-101, passando por Santo Eduardo, Santa Maria, seja totalmente revitalizado, melhorando a qualidade de vida daqueles moradores, principalmente de Santo Eduardo. Eu quero que as escolas estaduais que existem no município de Campos possam ter o mesmo nível, o mesmo índice do IDEB, que a escola de Santa Maria, que eu visitei com 4 salas de aulas, com 12 professores trabalhando ali, com os alunos daquela unidade, ajudando a construir e fortalecer uma política educacional mais eficiente no município de Campos, possa ter e seja referência para toda a cidade. Eu quero que escolas sejam a salvação para a nossa juventude, porque não adianta a gente pensar que a gente vai resolver o problema da cidade de Campos, do estado do Rio de Janeiro, apenas empunhando armas, apenas matando bandido, mas que a gente precisa entender que é através de escola de tempo integral, é através de dar oportunidade para a nossa juventude, para quando ela sair da sala de aula, ela ficar dentro da unidade educacional, no contraturno escolar. A gente tem que disputar cada jovem do município de Campos com a criminalidade. Isso, dessa maneira assim, a gente vai ter um futuro melhor para a nossa juventude e para a nossa família, porque pai nenhum quer ver seu filho empunhando uma arma. Se a gente tiver um programa de música dentro das escolas, se a gente tiver um programa de esporte dentro das escolas, fazendo com que esse jovem, esse aluno, fique em tempo integral dentro dessa unidade escolar, a gente vai perceber que esse jovem vai deixar de empunhar uma arma para poder empunhar um instrumento musical, para poder botar uma bola no pé, para a gente poder dar um futuro melhor para aquilo que a cidade de Campos tanto espera. Então, se isso for o que precisa ser feito, e eu acredito que para a gente poder mostrar para a população de Campos que a gente pode ser um diferencial daquilo que a gente observa na política de Campos ao longo desses últimos anos, com certeza a gente vai ter aí, eu espero que a gente tenha um resultado melhor do que aquele que nós tivemos há 3 anos atrás. Deputado, para a gente fechar essa parte sua, individual, da sua pré-candidatura federal, eu, em novembro, conversando com alguns de seus aliados aqui em Campos, e naquele troca de farpas ali, e vídeo com o Juninho Virgílio, o senhor já citou aqui, Bruno Calil, né? Alonso está aqui, citamos no início do programa, fez a ponta. Tem o Hugo aqui também. Tem o Hugo, tem o pastor Isaías, Igor Abreu, se especulava Bruno Pezão, se especulava Dandinho Rio Preto, Rogério Matoso e até Abduneme. O Dandinho do Rio Preto, só para dizer que a gente está construindo junto com ele a pavimentação da estrada que liga ali o trecho que dá acesso a São Fidélis em direção a Rio Preto. Em relação a Rogério Matoso, nós estamos construindo com ele o encontro A Campos que Queremos, para a gente poder fazer um debate público com a sociedade, trazer as ideias para esse material que a gente vai apresentar dentro do nosso plano de trabalho. E vários outros que dessa maneira. A gente não está aqui fazendo a relação no sentido de apenas cooptar e comprar. A gente quer convencer cada morador da cidade de Campos, cada força política da cidade de Campos, que a gente tem que unir forças para a gente poder fazer um futuro melhor. E a marca dessa união tem nome e sobrenome dentro da história do PDT do município de Campos. E aí, divergindo de você em relação ao ex-governador Garotinho. A gente quer ter a experiência, quer colher através do trabalho que Arnaldo Viana fez na cidade de Campos para trazer o amor para a nossa cidade. A gente precisa disso. A gente precisa que o coração de cada campista bata no sentimento de amor e carinho pela população de Campos. Então a gente vai unir a política de Campos, e aí eu não quero saber se a pessoa apoia A, B ou C, eu quero me colocar à disposição da política de Campos, para junto com lideranças do nosso município, para junto com lideranças da nossa região, como a prefeita Jeane de Cardoso Moreira, como o deputado Jair Bittencourt, de Itaperuna, que
um secretário de Agricultura atuante dentro da nossa região, para como o setor empresarial da cidade, a CDL, o movimento empresarial organizado, a sociedade civil organizada. É dessa maneira que a gente vai fazer uma campus mais próspera e eficiente para o conjunto da população campista. Desses que eu citei aqui, quer dizer, Bruno Calil é ex-candidato a prefeito, né? Inclusive, como eu disse, o segundo turno em 2020 só existiu por conta do Bruno Calil. É o terceiro dois dígitos que levou a eleição para o segundo turno. Verdade. Estamos aqui, tem aqui 2 presentes, né? Ex-candidato a vereador, o Hugo e o Alonso também, o Igor Abreu, o pastor Isaías, e citamos vereadores de mandato, né? Bruno Pezão, Dandinho do Rio Preto, Rogério Matoso e Abdo Neme. Quantos hoje estão fechados com o senhor? O Bruno Pezão não está fechado com a gente, tá? Apesar que eu gostaria muito que ele tivesse. Tem tempo. A eleição é só mais para frente, tem tempo. Mas é um grande quadro que eu queria muito que tivesse ao nosso lado. Se não tiver oportunidade de estar agora, a gente tem outros processos de eleição mais à frente que a gente vai estar construindo. O doutor Abdo Neme, eu tenho um carinho muito especial por ele, é uma figura histórica da medicina, da política de Campos. A gente está lançando seu filho, a gente vem, independente da política, nós temos uma amizade, a gente tem uma vivência junto, a gente defende a pauta da agricultura, ele é uma pessoa muito atuante nesse segmento também, mas eu acho que eu querer uma coisa, a pessoa se colocar à disposição para estar construindo uma eleição de deputado com a gente, uma pré-candidatura de deputado, cada etapa da vida tem seu momento. Eu posso afirmar uma coisa, eu estou torcendo até para o prefeito Vladimir não sendo candidato poder apoiar a gente. Eu estou torcendo até para o Caio Viana não sendo candidato a deputado federal, que eu já ouvi dizer que ele é estadual, está nos apoiando também. A gente tem dialogado com outras forças do município, deputado Thiago Rangel, delegada Madeleine, a gente tem feito, tomado cuidado para se mostrar à disposição da cidade. Quem quiser construir uma campus melhor, a gente vai estar aí para poder ajudar e somar forças. É só em relação a Arnaldo, eu já falei, eu hora nenhuma discuti a popularidade de Arnaldo, só quer dizer que o PDT em Campos, em termos históricos, começa com o Zé Maurício Linhares, ele chega ao poder com o Garotinho, ele segue com o Arnaldo Viana. Essa é a historiografia do PDT em Campos, né? Desde a fundação do partido, Brizola ainda, com Mário Soares ainda em Lisboa, antes de voltar ao Brasil do exílio, né? Essa é a história do PDT de Campos. Mas, enfim, engraçado notar que o PDT, que já foi a força dominante do brizolismo, do Rio, hoje tem seu bastião de resistência em Niterói. É curioso notar isso. Na verdade, hoje o PDT só tem uma prefeitura no estado do Rio de Janeiro. Mas eu posso te garantir uma informação e trazer uma informação preciosa para você, prevendo, não é mãe de nada não, tá? Nós prevendo daqui a 3 anos. O PDT terá no mínimo 10 prefeituras no estado do Rio de Janeiro. Isso é uma tarefa que tanto eu como o prefeito Rodrigo Neves nós temos, tá? De construir prefeituras e lideranças do PDT em todo o estado. Posso aqui afirmar que o PDT terá candidato nas eleições municipais de Campos. Posso aqui afirmar. Tá? Quem seria? Na realidade, a gente, da mesma maneira que a gente está construindo em Campos, a gente está construindo nos outros municípios. A gente não discute nome, a gente discute união, aliança. Poderia ser. Nada impede que eu seja candidato em Campos. Depende da... Como posso ser em Niterói também. Depende da eleição a deputado federal ou independe? Tudo eleição... Uma depende da outra. Eleição e mineração só depois da apuração, né? Então a gente tem que ver o resultado dessas eleições em Campos esse ano. A gente tem vamos analisar friamente. A gente tem um quadro eleitoral confuso em Campos e no estado do Rio de Janeiro. A gente tem, na própria família Garotinho, a gente não consegue identificar quem é o candidato. Entendeu? O Caio Viana não consegue, publicamente, não se expressa se ele é estadual ou federal. Ninguém sabe. Cada hora a gente ouve uma coisa. Então a gente não consegue entender ainda qual vai ser a delegada Madeleine. É ou não é candidata? Entendeu? Então existem ainda decisões a serem tomadas para a gente identificar o quadro eleitoral e as urnas vão mostrar quem tem potencial ou não
de fazer uma disputa municipal em Campos daqui a 3 anos. Então, como o senhor colocou, são muitas variáveis, e muitas dessas variáveis... Então, se o quadro político brasileiro é complexo, o Fluminense consegue ser muito mais, né? Desde sempre. Nem Mandiná consegue adivinhar. Porque, por exemplo, se eu citou delegada Madeleine e tal, tudo depende do futuro de Rodrigo, né? É certo que o grupo vai lançar alguém. Quem será depende da definição jurídica da situação dele, né? Hoje está afastado, né, com medidas cautelares, uma delas afastamento da presidência. E nós temos, a partir daí, porque em maio do ano passado, o vice Thiago Pampolha, ele se exonerou do cargo de vice, foi para conselheiro do TCE. A gente pôde adiantar isso, um acordo feito com o Cláudio Castro e com o Rodrigo, então aliados. A SEDAI foi junto de porta fechada, né? E ele abriu mão, o Rodrigo assumiria, né? Houve a operação Unicarne, Rodrigo foi preso, afastado, solto depois, votação na Alerj, solto, mas com medidas cautelares, né? Uso de tornozeleira, entrega de passaporte, recolhimento noturno. E a Constituição fala que para você estar na linha sucessória, você tem que ser presidente eleito da Alerj, não provisório. O Delaroli ocupa interinamente, né? Isso leva ao presidente do TJ assumir, se Cláudio Castro, como tudo se espera, renunciar até 4 de abril. Eu vi notícia que talvez seja até hoje, depois do Carnaval, enfim, para ser candidato a senador, onde está muito bem cotado nas pesquisas, né? E, segundo a Constituição, o presidente do TJ assume e tem 30 dias para convocar nova eleição, uma eleição indireta na Alerj. Se fala em 3 nomes nessa eleição indireta. Se fala em Nicola Michione, do próprio Castro, que seria um acordo dele com o próprio Eduardo Paes, por ser um quadro técnico, sem ambição política, embora todo mundo, quando você está na cadeira, pode passar a ter ambição política. Se fala em Siciliano, se falou no início, depois ele recolheu um pouco, mas paira ainda o nome dele, porque seria um palanque seguro para Lula, né? Para presidente, e vai precisar, a gente vai falar disso depois. E se fala em Douglas Ruas, né? Que é deputado eleito, tá? Como secretário das cidades. É um nome do PL, e tem nomes fora do PL que querem ele, como o Rueda, porque quer um nome para sentar ali e ser um candidato da direita contra Paes. Como é que o senhor vê essa eleição? E tem outra coisa, se Rodrigo renunciar, não tem eleição a dar tampão, a eleição vai ser para o presidente da Alerj, aí esse presidente da Alerj eleito passa a ser o sucessor. São muitas variáveis, como é que o senhor analisa elas? Em relação à variável do ex-presidente Rodrigo Bacelar, eu realmente tenho um pouco de dificuldade nessa variável, porque eu não falei com o Bacelar desde o dia da votação que permitiu a ele que ele respondesse o processo em liberdade. Então, eu tenho um pouco de dificuldade, mas eu acredito, tenho opinião, de que o deputado Bacelar não irá renunciar. Eu acho que ele, mediante a estratégia de defesa que ele adotou, até porque o afastamento dele da presidência foi para que não tivesse nenhuma obstrução em relação às investigações. Se ele está afastado da presidência, não tem obstrução, não vejo motivo para renúncia, até porque se chegar lá na frente e entender de que ele não tem nenhuma questão que leve a ele a ser culpado daquilo que ele foi acusado, pode futuramente assumir novamente a presidência. Mas eu acho difícil, minha opinião, acho difícil, até porque o tempo não vai permitir com que isso aconteça. É um processo demorado, é um processo que tem muita coisa para ser investigada, para ser levantada. Então, pode ter novas fases. Então, assim, é uma ação que leva tempo. E, então, acho que essa variante de renúncia do Bacelar, eu acho que não acontece. Em relação aos nomes colocados, a gente precisa primeiro ter responsabilidade com o Estado do Rio de Janeiro, independente
da característica partidária de cada um, do elemento partidário que cada deputado faz parte. A gente precisa de um governador tampão que tenha responsabilidade fiscal, que entenda da máquina pública como um todo, que tenha experiência dentro do Poder Executivo, porque o parlamento estadual é diferente, a LERJ é diferente do dia a dia de um governo do estado, que você tem que ter responsabilidade fiscal, você tem que monitorar as contas, para não acontecer o que aconteceu no passado, da gente não ter dinheiro para pagar o salário dos servidores e a paralisação de serviços. Dentro dos 3 nomes colocados, eu entendo que existem 2 nomes que têm uma vantagem, tá? E aí eu vou dizer daquele que está atrás, que não tem essa vantagem, que é o deputado Douglas Ruas, que eu pessoalmente tenho uma relação muito boa com ele, gosto muito do deputado Douglas Ruas, mas o que se fala muito na política dentro da LERJ e nos bastidores é a interferência do deputado Altineu na condução do deputado Douglas Ruas naquilo que seria o mandato tampão de governador. E o deputado Altineu, ele é um deputado que a gente não consegue perceber historicamente, dentro do histórico dele, nenhum tipo de experiência relacionada à gestão de um governo do estado e nem mesmo de uma prefeitura. Então, acho que o deputado Douglas Ruas perde ponto nessa promoção, mas tem informação que tem muito movimento de alguns medalhões do PL em relação... O também está com o pé em 2 barcos, porque o Altineu participou, tirou foto da filiação de Nicola Mittioni ao PL. Uhum. Ele tá com o pé nos 2 barcos. Mas esse é o Altineu, né? Então a gente nunca sabe de fato o que ele vai fazer. Eu já conheço ele há alguns anos e sei que ele gosta de tirar um coelhinho da cartola no final. Eu acho que talvez quem esteja mais preocupado com ele seja o próprio Nicola e o próprio governador Cláudio Castro. Ele tentou ser candidato a presidente da LERJ também, né? Altineu, não foi? Não, ele fez o movimento em defesa do deputado Jair Bittencourt, na época, com o apoio do deputado André Siciliano. No caso do André, o André foi um brilhante presidente da LERJ, tem passagem do PT ao PL, tem muita gente do PL que gosta dele, é um ótimo quadro, mas eu acho que a gente tem que entender que o governador vai querer deixar alguém que encerre o governo dele, que encerre o ciclo dele com responsabilidade, que conheça da máquina, que não tenha paralisia na máquina estadual. Então, nesse quadro, o nome do Nicola é um nome que se destaca bastante pela experiência que tem, é um secretário técnico, né? Lapidado, é uma pessoa que tem compromisso com a gestão, é um bom nome, independente de partido. E que o PDT tem suas divergências com o PL, mas é um ótimo nome para que a gente possa encerrar esse ciclo e chegar no período eleitoral com segurança, para que a gente tenha paz no Rio de Janeiro, tá? Para poder construir um futuro melhor. Ele teria até a simpatia do próprio Paz, né? Eu falei, Não, Nicole? O Mittioni é um acordo, se fala que é um acordo de pacificação entre Castro e Paz. O Nicola, ele conseguiu ter o carisma aí de todo mundo, né? Porque é um bom quadro. O Nicola, muito antes, desde o início do governo, ele é um dos poucos secretários que atende os deputados. Não tem um deputado que reclame de falta de atenção, de falta de resposta do Nicola. É um deputado que conhece da engrenagem da máquina. A gente está aí no Propag, que a gente precisa tomar muito cuidado com as contas do Estado, 18 bilhões de déficit esse ano. Então a gente tem que ter sabedoria para poder não prejudicar a população do Estado do Rio de Janeiro. Então, quando o senhor fala, pelo que eu entendi, Nicola seria o seu nome de preferência? Nicola, hoje, para mim, é o melhor nome colocado para essa disputa. É o nome que eu aposto para poder ocupar esse mandato tampão.
Uma coisa é o que a gente aposta pessoalmente, outra coisa é o que a gente projeta. Eu só acho que na projeção, e aí não sua opinião. Hoje o Nicola, nesses últimos 10 dias, deu grandes passos na unificação da Assembleia. Existem vários grupos de deputados que vêm dialogando com ele, inclusive o próprio núcleo duro do PL, que ele envolve ali o deputado Poubel, o deputado Quinoploc. E aí eu falo PL também, apesar de ser União, o deputado Amorim, presidente da Comissão de Constituição e Justiça, ao apresentar essa semana o regulamento para o mandato tampão, sinaliza também em todas as suas falas o apoio ao secretário Nicola. Também se fala, quer dizer, eu só estou colocando Nicola... E por parte da esquerda também tem uma boa passagem. Está falando que a aposta do Nicola e tal, e está vendo isso se desenhando, está dando aí os motivos. Mas se não for Nicola, é especulado abertamente também na imprensa carioca e fluminense que Eduardo Paes poderia tentar judicialmente fazer com que o desembargador ficasse até o final. Você deve, por óbvio, ter visto, lido, sabido disso. Se não for Nicola. Se for Nicola, tá tudo certo. Nicola não atrapalha. Como é que o senhor vê, se não for Nicola, essa possibilidade de Paes tentar intervir judicialmente para manter o desembargador? É o que a gente está falando aqui, né? Tudo pode acontecer. Se, no caso, a gente não conseguir realizar a eleição para o mandato tampão e o presidente do TJ decidir não continuar no exercício do mandato, o presidente da República tem o direito de indicar um interventor no estado do Rio de Janeiro. Então, o presidente da República pode indicar um outro nome que não esteja dentro desses 3 nomes colocados ou que seja um desses 3 nomes colocados. Tem muita variante, tem muita coisa para acontecer. Porque uma coisa eu tenho certeza, o governador Cláudio Castro, na hora que deixar o cargo, a gente vai ter alguns capítulos assim muito fortes dessa novela para que a gente tenha aí o desfecho de quem vai ser o governador tampão. Porque é aquela coisa, como eu falei, são 30 dias. A caneta de Castro tem tinta até a hora que ele sai. 30 dias depois não tem tinta mais, né? Então, isso talvez possa prejudicar o Nicola, né? Pode prejudicar, mas também a gente tem que observar o seguinte: se o governador deixa o mandato para disputar a eleição para o Senado, o presidente do TJ, que há pouco assumiu o governo do Estado, interinamente, e não assinou e não publicou nenhum ato administrativo de responsabilidade dele, até quanto tempo ele ficará à frente da gestão, possibilitando a não eleição do mandato tampão dentro da LERJ, uma possível intervenção. Então tem muita variante, tem muita coisa que pode acontecer. Sim. Mas hoje o nome da LERJ, hoje, que se fortaleceu mais nesses últimos 10 dias, foi o nome do Nicola. E o nome do deputado André Siciliano, nos bastidores, eu acho que hoje, se tiver um ranking ali, tiver os cavalinhos, daqueles cavalinhos do Fantástico, que a gente vai vendo lá correndo, eu acho que o Nicola ali acelerou, o André Siciliano está ali atrás e o Douglas ficou para trás. Corre fora. Mas, se o governador Cláudio Castro fizer algum tipo de acordo dentro da bancada do PL, talvez possa ter uma votação intensa, mas eu acho difícil. Tem muitas variantes, tem o CPRG, tem possibilidade ainda dele nem poder ser. A gente não sabe o que está nesses celulares do TH Joyce, de Bacelar, do assessor de Bacelar, do Macário, enfim, tem muitas variáveis. Política fluminense, né? Sim. Mas então não perdeu o costume. Vamos avançar para outras coisas. Governador. A gente tem até uma pesquisa recente da Futura, mas a Futura, eu me permito, até porque trabalho muito com pesquisa, não usar ela como referência, porque errou demais em 2022, apontando a vitória de Bolsonaro, né? Embora até o UOL, com o portal que eu respeito, tenha dado a pesquisa da Futura. Mas não deu muita coisa diferente das pesquisas que eu julgo mais respeitáveis, institutos mais respeitáveis, do ano anterior, que é ali Eduardo Paes, 35, parece ter batido o teto. Alguns candidatos chegam a 2 dígitos. Bacelar chegou a 2 dígitos, o Washington, algumas pesquisas chegou a 2 dígitos. Teve agora o julgamento dele, está inelegível, foi pedido vista, né, adiado.
no dia 11 agora. Se especulou em Capitão Pimentel, que esperou o Capitão Nascimento, também bateu ali 15 pontos. Se falava-se antes de Flávio, que era senador, agora virou presidente, também batia ali 2 dígitos. Mas ninguém chega perto dos... Garotinho aparece com 15 pontos, mas tem uma rejeição muito grande também. O problema de Garotinho é a rejeição. Ninguém chega perto do empate técnico com o Eduardo, mas que também está patinando nesses 35% há algum tempo. Como é que o senhor projeta a eleição direta ao governador e no que ela vai depender dessa eleição direta? Essa análise em relação à pesquisa, ela fica muito vazia porque, de fato, a gente não tem um nome. O Eduardo hoje corre sozinho, com 35%, 36%. Qualquer candidato apoiado pelo PL, apoiado pelo governador Cláudio Castro, vai minimamente conseguir atingir um patamar de percentual parecido. A gente observa isso pela votação do Ramage. Olha que o Ramage é um candidato pesado, um candidato que tem dificuldade, pesado que eu digo, de se expressar, do carisma, porque o candidato tem que ser carisma, o candidato tem que conquistar no olhar, e conseguiu chegar num patamar de percentual bem alto na eleição dele. Eu acho que precisa se definir com mais clareza o nome, porque todos esses nomes colocados, tanto de Washington com seu problema judicial, tanto de Garotinho também, se pode ou não pode ser candidato. Então, ele tem uma pendência ainda a ser resolvida no Supremo da Chequinho ainda. Uhum. Uma pendência. Mas fica na cabeça do eleitor que esses nomes colocados não são candidatos. Estão ali só para poder fazer algum tipo de projeção. E um Douglas Ruas ou um siciliano sentado na cadeira? A máquina é máquina. Isso a gente tem que respeitar. Qualquer candidato sentado na máquina, sendo candidato à eleição, ou no caso a reeleição, né, ela vai ter um poder de fogo muito grande. Eu tenho avaliação, a gente está vivendo na realidade, falei isso agora há pouco, a gente tem que trabalhar dentro de cada coletivo político, se aperfeiçoar para criar cada vez mais lideranças, pessoas que estejam dispostas a trabalhar em defesa do povo, em defesa da população. A gente precisa dar nomes à população do Estado do Rio de Janeiro para reforçar os quadros da política na LERJ, no governo do Estado, nas prefeituras e nas câmaras municipais. Hoje, no Rio de Janeiro, em todo o país como todo, a gente tem um vazio. Você observa no plano nacional, você só tem hoje Bolsonaro e Lula. Lula e Bolsonaro. Você não consegue sair dessa polarização e ter um nome que pacifique essa relação. Ou até mesmo dentro desses dois campos, você não consegue ter um nome para sucessão. O Bolsonaro teve dificuldade ao longo desses últimos meses de construir o nome do Flávio Bolsonaro para ser o sucessor dele. E o Lula não consegue também construir um nome para poder fazer a sucessão dele futuramente. A gente vai viver uma crise política. Eu estava muito, Luiz, conversando com o Rodrigo ontem sobre isso, no almoço que eu tive com ele. Sim, que a gente tem grandes estadistas e líderes do nosso país desde a democratização. A gente teve Getúlio Vargas, teve Juscelino Kubitschek, teve Bolsonaro e teve Lula. Entendeu? Todos eles com suas características. Fernando Henrique Cardoso também, né? Não, sim, o Fernando Henrique com o Plano Real é justiça. Você está correto. É porque ontem a gente estava fazendo uma análise mais rápida. E é o único presidente a se eleger 2 vezes em primeiro turno, né? Mas se você fizer uma análise em relação a Getúlio, esse sim foi um grande estadista. Criou a Petrobras, criou a CLT, a Companhia Siderúrgica Nacional. Juscelino unificou o país a partir da capital Brasília. E Bolsonaro e Lula hoje são a polarização que ficam ali, de alguma maneira, interferindo naquilo que se pode construir de novos quadros na política fluminense e a nível nacional. Então a gente tem hoje um problema, que a gente falta nome hoje no estado do Rio de Janeiro. Eu acho que a direita ela vai ter que fazer um exercício muito grande para ter um candidato nesse enfrentamento com o Eduardo. O Eduardo, como eu falei aqui em relação aos outros, todo mundo tem seus defeitos, mas o Eduardo, querendo ou não, foi um grande gestor. O Eduardo está aí hoje no seu 4º mandato
de prefeito, tem muita dificuldade da política com ele, no trato, sim. no diálogo, isso aí é fato, é um problema que a gente vai ter que enfrentar, porque ninguém governa sozinho e ele tem que entender isso. A gente precisa unir forças para resolver o problema do Estado do Rio de Janeiro, que não é fácil. A gente vive uma crise na segurança pública, a gente vive uma crise na saúde, crise fiscal, previdenciária. A gente tem hoje um governo do Estado metido nessa crise previdenciária. A gente tem hoje um governo do Estado completamente falido e quebrado. Na realidade, a gente vendeu aquela família rica, né, que tem lá um quadro na parede, que é a sua última obra de arte, tá, e não tem mais o que fazer, vive do seu nome. A gente vendeu a nossa Mona Lisa, que era a SEDAI, e infelizmente todos os recursos que vieram da venda da SEDAI não trouxeram nenhum benefício para a população do Estado do Rio de Janeiro. E o Estado do Rio de Janeiro é isso hoje, um Estado sem perspectiva, sem projeção de futuro, sem uma ideia daquilo que a gente quer para os próximos anos para a reconstrução do Estado. A gente vive hoje uma situação de calamidade. E eu acho que a gente tem que ter responsabilidade dentro da Assembleia para escolher o melhor governador tampão para a gente poder ter uma travessia tranquila, pelo menos no ano de 2026. O Estado do Rio passou por aquilo que a Luiz lembrou de essa questão de o salário do servidor atrasado. Lembra que a gente fez campanha aqui. A UENF aqui, professor, da UENF. Pegar cesta básica para se alimentar. Que, aliás, Luiz, eu quero aqui destacar, a gente está apresentando essa semana, após o Carnaval, a gente está apresentando ao governador e ao Nicola um plano de remanejamento dentro do orçamento. A gente tem cerca de 140, 150 funcionários da UENF que recebem abaixo do piso. Então a gente vai estar apresentando um plano de organização orçamentária sem aumentar a despesa, que vale a pena destacar, sem aumentar a despesa, para poder garantir com que esses trabalhadores tenham o seu plano de carreiras ali equilibrado e garantir um futuro melhor para os profissionais. Eu estou acompanhando um pouco isso aí e até marquei de conversar com o presidente do sindicato. Vamos ver depois, o Cristiano. Porque a UENF devolveu uma grana aí violenta ano passado. Então, quer dizer, tá... A UENF tem um outro problema. Vamos embora. Senado? Bora lá. Desculpa, Cláudio, mas a UENF tem um outro problema, que é o seguinte: a gente está alterando agora, apresentamos uma lei, eu vou mandar aqui para vocês, para tirar o artigo, mudar o inciso, excluir o inciso 5 do artigo 5º da lei que foi aprovada em relação ao Sistema Estadual de Ciência e Tecnologia, que impediu as fundações, no caso, as universidades, de receber recurso federal, porque elas teriam que ter uma autorização do MEC e eles não conseguem ter essa autorização do MEC porque as secretarias estaduais é que deveriam ser o último estágio de aprovação para o recebimento do recurso. Então a gente está apresentando e muito breve a gente vai estar aí e de repente esse problema da devolução da emenda vai acabar. Vamos para o Senado. A gente começou a falar lá no começo do programa sobre essa questão de duas cadeiras que sempre teve, mas como as pesquisas apontavam, o senador Flávio Terra, atual Flávio Bolsonaro, ele confundiu com o Terra Flávio, ele se mantinha muito bem nas pesquisas e as últimas ele disparado ali. Aí o que a gente usava aqui? Aquilo como uma cadeira sendo dele, a disputa era mais pela segunda. E agora, com o bom desempenho dele, que a Luiz vai trazer daqui a pouco, também nas pesquisas para pré-candidato a presidente, aí sim fica a confirmação de duas cadeiras para o Senado. Quem você consegue citar e projetar em termos de posição partidária e de nomes para ocuparem essas duas cadeiras no Senado do Estado do Rio de Janeiro? Eu completo. A primeira de Castro? A primeira de Castro. A primeira de Castro. Isso aí eu posso afirmar. Se a eleição fosse hoje, o Cláudio seria o senador mais votado e garantiria a vaga. E a segunda cadeira é uma disputa entre a Bené e o Canela, e hoje eu faço uma aposta na Bené. A eleição, ela vai se desenvolvendo. A Bené, quem conhece a Bené, a história dela, sabe que ela é guerreira de luta, entendeu? Ela quando bota, apesar com... A Bené está quantos anos? Uns 82 anos já, né?
Foi governadora. 82 anos, mas quando ela vai para a rua, ela tem disposição e não é fácil. O Canela é um bom candidato, gosto muito do Canela, tá? Mas eu acho que a Bené hoje sai da vantagem aí e com isso eu acho que a primeira vaga é do Cláudio e a segunda vaga é da Bené. Mesmo com um monte de avião de Eduardo Campos aí na... A gente tem que saber, o Castro sempre vai ter essas incógnitas, no caso você perde, e a possibilidade do que possa sair da operação em carne desses celulares todos apreendidos, a gente não sabe. Mas, enfim. Mas hoje, a partir da operação, na Alemão, na Penha, antes não. Ele deu um salto enorme nele. E se manteve, todas as pessoas ele se manteve. Ele hoje ele tá bem avaliado. Sim. Mas foi por causa das operações. Foi por causa das operações. Inclusive, Lula caiu a criticar as operações. Isso não há juízo de valor nenhum às operações. Sim, só constatando o movimento. A gente está fazendo aqui uma interpretação dos fatos em relação à opinião popular e aquilo que interfere no resultado eleitoral, dentro de algumas análises de pesquisa. Então, deputado, eu trabalho com pesquisa há muito tempo. E, assim, raramente eu me espanto com alguma coisa em pesquisa, né? Porque pesquisa, as tendências geralmente são tendências, né? Elas vão se consolidando e tal. Essa pesquisa Quest, da quarta-feira, divulgada quarta-feira, Quest está entre os 4 institutos brasileiros que mais acertaram o resultado da eleição presidencial de 2022, né, junto com o MDA, que foi o que mais acertou o primeiro e segundo turno, Datafolha e Paraná. Foram os 4 que mais acertaram. E o trabalho que o Felipe Nunes faz é fantástico. Está fazendo agora parceria com a Globo News, ganhou projeção, né? E quando o Bolsonaro unge Flávio candidato, a percepção da maioria da população é que tinha sido um erro, né? E essa percepção de que foi um erro, de dezembro, quando ele é lançado, a fevereiro, caiu 12 pontos. Sou um político experiente. Um movimento de 12 pontos num país do tamanho do Brasil em 2 meses não é algo normal, é algo fora da curva. Flávio está se tornando competitivo, né? Se apostava que seria Tarcísio, Bolsonaro escolheu Flávio. A ideia já tirou Tarcísio, a Quest já tirou Tarcísio e Michele, deve ser mesmo o Flávio, que já empata em um dos 7 cenários do primeiro turno com Lula. Lula lidera todos numericamente, fora da margem de erro em 6, empata em no 7º cenário, tecnicamente, com Flávio, numericamente à frente. E dos 7 cenários do segundo turno, Lula também lidera, mas tem menor vantagem ali, margem de erro 2, 5 pontos. Então, 1 ponto da margem de erro, 1 ponto do empate técnico, bem próximo, é com Flávio. Terceira via, Ratinho Júnior, ninguém performa em 2 dígitos. Ratinho Júnior bate em um cenário 8, outro cenário 7, não performa 2 dígitos. Na ideia, até performou em um cenário em 2 dígitos, em 10%. Flávio está se tornando candidato competitivo, está diminuindo essa opinião de que teria sido um erro muito rapidamente, né? E Lula está patinando. Lula patina. Lula, como Eduardo, parece ter batido o teto, né? Ele patina ali. Ele não aumenta a intenção de voto, ele lidera, mas não aumenta. E ele não melhora, sobretudo, a aprovação de governo e rejeição. E a de Flávio também é muito alta. Agora deu a Quest, Flávio com 55% de rejeição e Lula com 54%. São 2 rejeições proibitivas numa eleição normal, a não ser que um dispute contra o outro. De novo, uma disputa de rejeições enormes, como foi em 2022, a qual Lula venceu por apenas 1,8 ponto, a menor diferença desde que o segundo turno foi adotado em 89, né? Como é que o senhor projeta essa eleição presidencial? Eu acho que primeiro a direita precisava identificar de fato quem seria o candidato do Bolsonaro. Acho que agora já está definido isso. Mesmo há uns 2, 3 meses atrás, a gente avaliava isso nas pesquisas também, existia um sentimento que o candidato da direita, do centro
e daqueles que queriam um país mais com menos polarização, existia o desejo do Tarcísio. Então, quando colocava o nome do Flávio Bolsonaro da pesquisa, na realidade tinha um descarte natural. Não, esse não, deixa para lá. Era quase que uma coisa assim, de escolher quem seria o melhor nome, se seria o Flávio ou se seria o Tarcísio. Na minha humilde opinião, eu acho que o melhor adversário para o Lula é o Flávio Bolsonaro. E vice-versa. E vice-versa. É o melhor adversário. Eu acho que uma eleição com o Tarcísio seria uma eleição mais dura, tá? Porque o Tarcísio, querendo ou não, ele é da direita, mas já circulou no governo de esquerda. Ele é um cara que transita bem por todos os setores da sociedade. Ele é um cara que é mais palatável. Rejeição mais baixa. Ele é o pior adversário para o Lula. Seria. Pior adversário. Agora, o Lula, ele tem, então, definido esse quadro de que o Flávio Bolsonaro é o candidato. Eu acho que, naturalmente, ao longo desses últimos 30 dias, aqueles que não votavam, não escolhiam o Flávio Bolsonaro, passaram a entender que ele é o candidato. Agora, se ele é o candidato, vão votar. Porque esse voto é o anti-Lula, é o cara do anti-PT, é o cara que não vota em hipótese alguma no Lula. Mas queria, de alguma maneira, que na hora da pesquisa tivesse ali um outro nome que não fosse o Flávio Bolsonaro. Eu acho que o Lula tem uma vantagem, porque, querendo ou não, a máquina federal, e ele sabe trabalhar bem. Acho que ele tem um problema grave para ainda ajustar, porque ele não teve uma grande marca como teve nos governos anteriores, como Minha Casa Minha Vida, o PAC, programas que foram grandes marcas do passado, não ganharam tanta evidência como ganharam lá atrás. Então faltou ao governo Lula um programa, uma marca, uma ação de fato, que eu ainda espero que seja a saúde. Eu acho que a saúde e a segurança pública precisam ser os carros-chefes daquilo que qualquer governo federal tenha como meta. 6 por 1. Não, acho que isso são programas que já existem, são programas que trocam de nome, aí vem Bolsonaro, bota lá, dá o nome dele, então a população já vive com isso. A população quer uma coisa diferente. Eu acho que a gente precisa ter, no caso do Rio de Janeiro, a gente precisa ter o governo federal entrando forte aqui na segurança pública. Se a gente tiver o governo federal aqui forte na segurança pública, que é o que nos assola, a gente tem medo de botar o pé fora de casa, a gente tem medo de andar na rua. Eu estava vindo do hotel para cá, pelas ruas aqui do centro de Campos, o que mais tem aqui é loja vendendo placa de vende e alugo. É impressionante. Você vem... O centro está... De um lado e de outro vendo alugo, vendo alugo, vendo alugo, vendo alugo. Então, a gente observa o seguinte, tudo isso cria um clima de segurança muito grande. A gente precisa investir forte na área da segurança pública e o governo federal precisa estar presente para a gente poder aqui superar. Eu acho que o Lula tem essa vantagem de ter essa máquina na mão do governo federal e possa, com isso, criar um diferencial. Se eu tivesse que fazer uma aposta, eu apostaria que o Lula hoje tem a vantagem em relação ao adversário e pode sim ganhar a eleição. Até porque a gente tem que analisar isso no quadro nacional, a gente não pode olhar só apenas pelo estado do Rio de Janeiro. E ele tem, e querendo ou não, tem que tirar o chapéu para ele. Estrategista igual a ele, nos últimos 20 anos no nosso país, a gente teve poucos. Não, Lula, sem sombra de dúvida, é uma capacidade incrível. Escreveu o nome na história. Getúlio chegou 3 vezes ao poder, mas só uma pelo voto. Ele chegou 3 pelo voto. Né? Uhum. Isso é... Como Fernando Henrique ganhou 2 no primeiro turno. São fatos históricos inquestionáveis. Agora, isso não é juízo de valor. Vamos fazer juízo de valor se eu gosto, se eu não gosto. Nada pessoal. Nomes com consistência eleitoral nacional da direita. Falamos aqui em Tarcísio, Flávio, Michele. Podemos falar em Caiado. Podemos falar em Eduardo Leite, que é mais centro-direita. Podemos falar Ratinho Júnior, que falamos aqui. Uhum. Podemos falar Michele falamos. Podemos falar Nicolas Ferreira. Vamos falar com 8 nomes. Nomes com consistência nacional que poderiam, sim, de acordo com o contexto. Sim. Né? A esquerda, tirando o Lula, que já chegou à casa dos 80 anos, não há um nome. Não há um nome. Popularmente que se fala sombra de mangueira. Né? A esquerda vai viver um pós-Lula muito dramático,
Porque o Lula hoje é o que não é o PT, o Lula hoje é a esquerda. É muito maior que o PT. No pós-Lula, a esquerda, como muito... PDT é um sem debate Brizola. que a gente faz, é isso. O PTB sem Getúlio. O PDT sem Brizola, o PTB sem Getúlio. A gente tem que se reinventar. Eu acho que, no caso do PDT, o trabalhismo, tudo aquilo que o PDT, que Leonel Brizola, Escola em Tempo Integral, Darcy Ribeiro, tudo aquilo que o PDT defendeu ao longo da sua história, é a nossa cartilha para poder lapidar aqueles que estão dentro do partido. Mas eu acho que o PT em si vai ter muita dificuldade para poder se reorganizar enquanto grande partido que é hoje, porque é um grande partido, em quem gosta ou não gosta, mas em termos de número de deputados, daquilo que ocupa em todo o país, eu acho que a esquerda vai ter que se unir, se repactuar para poder entender qual vai ser o caminho. 9 horas. O senhor acha, então, que Lula leva a eleição? Apertado, mas leva. Isso só fala a sua projeção? Está dando seu voto ou as duas coisas? Não, as duas coisas. Eu acho que E é difícil hoje você até fazer como candidato, levantar esse debate, porque eu posso citar um exemplo dentro de casa. Meu irmão é bolsonarista, é coronel do Exército, médico bolsonarista. Minha filha é estudante de direito, com uma lógica mais de esquerda, é lulista. Então, dentro das famílias hoje, você tem grandes divisões e é isso que está acontecendo. A sociedade está dividida. Em algum momento, a gente vai precisar de um nome que unifique, tá? Mas enquanto isso não acontece, eu acho que o Lula tem a vantagem e ganha a eleição esse ano aí como presidente da República novamente. Mais apertado, né? O seu projeto Apertado. Eu acho que não é turno, com certeza. Eu acho que não é. Se você parar para analisar friamente, o Bolsonaro com a máquina na mão, entendeu? Com toda a estrutura que tinha, com todo o apoio que tinha, ele perdeu a eleição. Eu tenho o meu sentimento. E se eu tivesse que fazer uma aposta, eu faria essa aposta na reeleição do Lula. Até porque o Flávio tem um outro problema grave. Querendo ou não, ele é filho do Bolsonaro. Querendo ou não, tudo que o Bolsonaro fez se reflete naquilo que ele pode fazer de mandato. Vai começar agora um processo de desconstrução em cima do... Lindbergh anunciou isso. No dia que saiu com a Aécio, anunciou vai isso. Começar. Ou seja, metralhadora agora está apontada para ele. Agora, Cláudio, vale a pena destacar que tudo aquilo que Bolsonaro falava, o primeiro que defendia e propagava era o Flávio. Entendeu? Então isso tudo. Mas o Flávio vai também ser... ele é tido como menos ideológico do Ou ele é o mais pragmático de todos, né? É mais centrão. Ele é mais pragmático. É mais centrão do que Bolsonaro, digamos assim. Ele é o mais. Ele é o mais. É isso aí. É o mais centrão. Bom termo. Puro suco de centrão. Centrão, não centro. Não é centro, é centrão. Mas é pragmático, já entrevistei pessoalmente, pragmático. Como entrevistei a Lula, pragmático, inteligente. Sim. Mas vai ser uma eleição disputada, vai ser uma eleição dura. Não vai ser uma eleição fácil. Acho que a eleição no Rio de Janeiro também vai ser uma eleição dura. Não vai ser uma eleição fácil. A depender do adversário. A depender do adversário, é verdade. A depender do adversário. Definido não. Nome... vai ser esse adversário do país? Hoje eu não consigo enxergar. Hoje eu tenho dificuldade de dizer que é esse nome. Talvez no próximo programa a gente possa trazer aí um nome diferente. Boa. Tá igual aquele amigo seu lá, ó. Aí você me pergunta, ele agora lançou uma nova. Não, aí no próximo programa, quer dizer, ele já tá se convidando. Falou que garotinho foi 3h30, o garotinho falou 3 e ele falou meia, né? Nós temos aqui um troféu particular chamado Troféu Roberto Henriques. E tem alguns que disputam ali, cabeça a cabeça, esse prêmio. Um é garotinho, outro é o próprio Roberto Henriques, que criou o prêmio, e Jefferson Azevedo do IFE. Porque se você deixar, a pergunta é o seu bom dia. Agora fala o resto do programa todo. Eu não sei quem vai ser o próximo governador, mas eu posso dar um palpite de quem matou a Odete Reutemann. Isso aí eu vou fazer. O deputado, vamos partir para o fechamento. Estou relembrando aqui o programa, são 9h03, tá? Na hora de fechar. Mas você disse que torce muito por... Só voltar esse assunto aqui para fechar. Que na hora não deu, a gente estava em cima da hora. Já estamos no desconto aqui já do VAR. Você disse que torce para que o Caio até venha deputado estadual, que você ouviu alguma coisa assim, para ele te apoiar.
E eu mesmo, você torce para Vladimir não vir deputado, e aí, para te dar apoio. Existe aí, agora falando sério, alguma conversa e alguma possibilidade de conversar com esses dois nesse sentido? Diálogo a gente tem e é permanente com eles e com todos. Mas óbvio que a gente falou isso, mas ao mesmo tempo a gente tem a certeza que esse cenário é impossível de se construir. Uma aliança minha com Caio ou um possível apoio do prefeito Vladimir. Até porque a gente... Ou seu a ele. Ou meu a ele, a qualquer um dos dois. Até porque a gente acredita que Campos precisa de uma opção diferente. Precisa de nomes que... de fato tragam esperança para a população de Campos. Diferente, assumindo como prefeito? O Frederico vai ter opção, ele vai ter a chance, assumindo como prefeito, de 2 anos de governar. Eu acho que o grande teste que ele vai ter para poder disputar uma eleição na sequência é a partir da capacidade dele de reorganizar a cidade. A gente observa hoje que Campos faz o café com leite. É um cafezinho com leite, com a bananinha e tal, aquela coisa que não desenvolve. O Campos não sai do lugar, sem emprego, com a economia despencando. Um dado importante, Cláudio, a agricultura de Campos, o fomento à agricultura, o desenvolvimento agrícola de Campos foi ultrapassado por São Francisco de Itabapoana, em termos de projeção de números daquilo que é a capacidade do município de produzir. Quem iria imaginar que São Francisco ia ter números melhores do que Campos dos Goytacazes? A grande capital, a cidade estratégica do norte e noroeste. O NUPERJ traz alguns números assim e aponta também, São João da Barra tem também uma produção muito alta mas por falta de uma desorganização política. Então, assim, o meu desejo, respeito o prefeito Vladimir, respeito o Caio, mas eles são herdeiros e não são sucessores para aquilo que a política de Campos precisa, de gestores capacitados e comprometidos com a população. Então, mas acho que a gente Bacelar também não é herdeiro de Marcos Bacelar? Também. Mas eu acho que ele mesmo nunca se colocou à disposição da população de ser um prefeitável. Eu acho que a gente precisa... Porque as pesquisas nunca apontaram isso. Botou preposto, botou o doutor Bruno Calil, que hoje está com o senhor, e botou a delegada Madeleine. E Bruno, sem nenhuma perspectiva de histórico político, conseguiu levar a eleição de Campos para o segundo turno. Mas como disse Jorge Vigia na época, com a alavanca no canto. Com a alavanca do canto. E aí ficou estigmatizado de que os bacelares são muito bons, mas no legislativo, no executivo, para executivo não. Eu acho que a gente precisa, eu acho que a gente precisa trazer para Campos conteúdo. A gente precisa trazer para Campos. Embora o Rodrigo tenha sido eleito presidente da LERJ por unanimidade, né? Que é um feito. Sim. Ali na realidade Campos tem disso, né? Tem fatores, por exemplo, na eleição de Rafael Diniz, eu andava pelas ruas de Campos, todo mundo dizendo que era a hora da mudança, da renovação, da esperança, e a gente observou que o governo Rafael Diniz foi um desastre naquilo que a população tinha de perspectiva. Então a gente vê que, na realidade, não é o novo. O que a gente precisa, de fato, é trazer para cá aquilo que a cidade tanto espera. Capacidade de gestão, compromisso, um olhar a médio e longo prazo para um planejamento econômico, social e urbano mais eficiente para o município de Campos, para a gente trazer de volta a Campos do passado, mas acima de tudo, olhando para o futuro. 9h08. Deputado, agradecer a presença do senhor, desejar sempre boa sorte e, né, como o senhor já disse aí, até uma próxima, se Deus quiser. Obrigado, bom dia. Cláudio, quero te agradecer, agradecer a Luiz, obrigado pelo carinho, pela recepção, quero voltar sempre, tá? A gente vai estar aqui do lado, o nosso gabinete está sendo montado ali ao lado da Câmara Municipal de Campos, a gente vai estar inaugurando agora pós-carnaval, quero convidar vocês para estar lá visitando, a gente vai estar ali recebendo toda a população e toda a política e imprensa do norte e noroeste do estado do Rio de Janeiro, para a gente estar cada vez mais perto dessa cidade tão querida, que é a cidade que construiu a minha vida e da minha família e merece a minha dedicação
para que a gente possa fazer uma campus melhor, uma campus para todos. Muito bom. Aloysio, obrigado por hoje também. E parte dessa entrevista, desse conteúdo vai estar amanhã no jornal Folha da Manhã, no impresso. Toda quarta e todo sábado sai bem cedinho para as bancas aqui da cidade e também para as casas dos assinantes. Outra parte também no portal Folha 1. A mesma entrevista. Mesma entrevista. Fica esse conteúdo disponível nas redes sociais, depois para podcast, Plena TV. Então é todo o Grupo Folha da Manhã nessa pauta com a gente aqui. Obrigado, Aloysio, por essa semana. Bom carnaval, a gente se fala depois do carnaval e depois de março. Eu vou... Esse ano é pesado para mim, né? Copa do Mundo e eleição. Eu vou depois do carnaval me ausentar um tempo, mas talvez volte pontualmente para fazer alguns programas aqui. Vou conversar sobre isso depois. Agradecer muito ao deputado Vitor, a equipe toda, né? Ao Alonso, que costurou a entrevista, todas as suas assessoras que deram muita informação para a gente do mandato, para a gente poder explorar na entrevista. Desejar sucesso, né? E quando que inaugura o comitê? A gente vai estar inaugurando aqui do dia 8 de março. Que dia que é 8 de março, hein, gente? É o Dia Internacional da Mulher. Que dia que é? Vai cair que data? Dia 8 de março. Vai ser no meu aniversário. Dia Internacional das Mulheres. A gente vai estar aqui inaugurando o nosso escritório aqui regional, domingo, 8 de março. A gente vai estar aqui inaugurando, tá? Em homenagem a meu pai, que faleceu, vai fazer 1 ano e 6 meses no dia 12 de março. E está enterrado no cemitério de Vila Nova de Campos, onde está enterrado meu avô, onde está enterrado meu bisavô e onde eu serei enterrado também. Então a gente vai estar comemorando aí o nosso aniversário, abrindo aí esse escritório regional. E queria convidar você, Aloysio, você e o Cláudio, para estar me visitando no carnaval. Eu vou passar o carnaval ali em Manguinhos, ali depois de Guaxindiba, em São Francisco. Tá? A gente tem lá uma água cor de ouro maravilhosa, com aquele vento quente que deixa a gente agasalhado. Quero convidar vocês para estar lá participando. No domingo vai ter o Bloco La Mole, tá? Que vai estar passando lá junto com o Júlio, lá, que organiza esse bloco histórico, que na época era organizado por João Peixoto. João Peixoto. E a gente vai estar lá no domingo comemorando lá o carnaval, tomando um refrigerante, uma água, tá? Se vocês quiserem participar junto com a gente lá, vou estar muito feliz. O carnaval vou passar na Tafona. E uma outra coisa, a gente é obrigado a colocar isso daqui, foram citados criticamente nessa entrevista, tanto o Thiago quanto o Juninho já abriu o microfone, quanto o prefeito Vladimir Garotinho e o deputado Caio Viana. O microfone está aberto, caso eles queiram utilizar o espaço. O espaço aqui é democrático. Todo mundo citado criticamente tem direito ao mesmo tempo e ao mesmo destaque. Bem lembrado. Bom, valeu então. Gente, fechamos aqui o Folha no Ar. A gente volta após o carnaval, né? A partir do dia 23, estaremos de volta, uma folga agora, né? Após o carnaval, então, de volta às 7 da manhã com o Folha no Ar. Agradecendo a você, a todos um bom carnaval. Curto, aproveito, com juízo, evidentemente. Sexta-feira 13. Hoje é sexta 13. Como dizia meu querido, saudoso José Nunes da Fonseca, hoje é dia de quem é do lado de cá passar pro lado de lá e quem é do lado de lá passar pro lado de cá. Tem 50 anos que eu ouço isso. Eu nunca entendi o que é, mas é interessante. Eu acho que é a ponte. É uma boa análise para a gente fazer no próximo programa. Eu gostei dessa. Estou falando qual que é o propósito. Eu fico na dúvida se é a ponte ou não. Depende. Ou por cima ou por baixo da ponte. Aí também começa essa coisa aí de. Vamos terminar o programa. Vamos acabar que já está perdendo. Depois eu quero que você chame aqui o deputado Chico D'Angelo para contar uma história que ele contou para mim sobre Julivete. Aí. O Max Sudo? Depois eu quero falei pra gente acabar antes. A coisa tá perdendo a linha. Tá perdendo a linha. O Chico tá sempre aqui com a gente. Chico D'Angelo é uma figura. Né? Luciano também tá várias vezes aqui. Okay. Luciano, inclusive, o pai do Alonso, quem me apresentou o pai dele foi o Luciano D'Angelo. Então, um grande encontro que a gente teve ali. Quero
Agradecer você também, Alonso, Hugo, a toda a minha equipe, a todos que estão construindo esse novo projeto para Campos do Goytacazes ao nosso lado, para que a gente possa aí fazer a diferença. Muito obrigado. Parabéns pela equipe. A gente entrevista aqui muita gente em termos estaduais e nacionais. Sua equipe é muito proficiente. É um luxo, né? Muito proficiente. Não fica falando isso não, que elas vão querer aumento de salário. Vamos lá. Gente, obrigado a vocês também pela presença. A gente fecha aqui 9h14. Você segue ouvindo a Folha FM 98,3. Está sendo implantado na